alcancemos mais pela graça de Jesus. Olá, boa noite. Tudo bem? Tatiana, é isso mesmo? Boa noite. Pastor Tiago Pilar, já está por aí? Tô na área. Boa noite, boa amigão. Noite, povo de Deus. Sejam bem-vindos. Paloma, tá me ouvindo, Paloma? Paloma e Tatiana. Acho que não. Tá me ouvindo, ô, Tatiana? Boa noite, estou sim. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Graças a Deus, graças a Deus. Semana passada você estava com a gente também ou não? Na nossa aula da semana passada. Não pude não entrar não. Tive um Okay. probleminha. Não, sem problema. Estou perguntando só. Mas fique tranquila, é um prazer ter a sua presença conosco aí. Chegando aí, povo. Muito bom poder estar com vocês aí em mais uma quinta-feira. Vindo aí, irmão Júnior. Irmã Simone, seja bem-vinda. Maravilha. Irmã Paloma, seja bem-vinda, irmã Paloma. Irmão Antônio, bem-vindo. Ótimo. Chegando. A gente já vai iniciar. Tudo bem, Simone? A Simone gostou muito do nosso estudo da semana passada. Foi a primeira vez que ela assistiu e que bom que você voltou, viu, Simone? É uma bênção ter sua presença aí com a gente. Paloma também. Agora você está me ouvindo, Paloma? Seja bem-vinda, viu? Parabéns. Parabéns por ter chegado aqui na hora certa. Bem-vinda, Deise. Obrigada, pastor. Boa noite a todos. Boa noite, Deise. Boa noite. Irmã Ana Marta também já tá na área. Teu vídeo tá aparecendo não. Chegando, meu povo. Vamos chegando. Deus seja louvado pela presença de cada um. Tô aqui tentando fazer um som aqui enquanto o povo chega. Boa noite. Tá legal. Gente, que eu não toco, não. Só de espaço. Thaísa, boa noite. Seja bem-vinda também, nosso meio. Irmão Antônio, eu não tinha cumprimentado o irmão Antônio. O irmão Antônio tá aí, rapaz, da Terra Boa. Graças a Deus. Povo de Maracanaú, é isso mesmo? Maracanaú, isso mesmo. Nossa classe bíblica tá internacional, rapaz, né? Ai, o negócio tá pegando. Lá de Maracanaú. Deus seja louvado. Louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sem com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão,
mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja Deus. Boa noite, irmão Eduardo, irmão Eric, Ana Marta, vem chegando, povo de Deus. Fala aí, meu amigo professor. Professor, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ao pastor Enéas semana passada. Professor, pastor ou pastor professor? Pastor, de vez em quando a gente tenta ser professor, porque professor mesmo aqui é um camarada que conheço chamado Eduardo, entendeu? Rapaz. É isso aí, pastor Enéas, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Boa noite, meu amigo Eric. Boa noite, Edu. Pastor Tiago, pastor Enéas. Boa noite, Eric. Irmã Tereza, não tinha falado com a irmã Tereza. Antônio, Tatiana, Simone, Ana. Felipe tá aí. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Tatiana. Boa noite, irmão Antônio, Deise, irmão Jaime, irmão Júnior. Boa noite, boa noite. Simone, tudo bem, Simone? Boa noite. Maravilha, irmã Ana Marta. Quem mais? A Thaísa. Thaisinha. Ó, a Thaisinha estava puxando minha orelha aqui porque eu esqueci de mandar o link para ela. Desculpa, Thaisinha. Desculpa aí. Puxa mesmo. Aproveita que isso aqui a Novo Tempo não mostra, mas a gente mostra esses furos. Mais gente chegando aí. Ó. Paloma. Boa noite, Paloma. Seja bem-vinda, Paloma. Deus te abençoe. Amém. A paz. Amém. A paz. Deus te abençoe. Quando você vai chegando aí, eu vou lembrando a você que você, meu amigo e aluno, que tem estado na classe cada quinta-feira, você pode compartilhar o link que você recebe com seus amigos, ok? Familiares. A classe é aberta para quem você quiser convidar. Então, eu gostei dessa classe, parente, você compartilha no WhatsApp, explica lá mais ou menos como baixa o Zoom, se precisar de ajuda, estamos à disposição. Cabe até 300 pessoas aqui dentro dessa sala de aula, tá certo? Então, fique à vontade, convide o povo, será um prazer. Mais pessoas aqui, melhor para aprender mais da palavra de Deus, viu? Vamos lá? Vamos começar aí, pastorzão. Você quer dar aí das boas-vindas oficiais? Eu achei que você ia cantar um louvor completo pra gente aí. Eu tô esperando aí, cara. Tô esperando um louvor completo. Você deu só uma palhinha. Rapaz, eu não sou o cara da música, não. Eu sou o cara mais da palavra. Você mesmo. não é o cara, mas você é o irmão do cara, né? Eu sou o irmão quase do isso. cara. É verdade. Vamos tentar tocar alguma coisa aqui. Vamos lá. Vamos tocar essa que a gente estava cantando aqui. A gente nem acabou de cantar ela. Foi só um pouquinho, né? Sim. Vamos lá. Todo ser que vive, ouve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame a Deus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou.
E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessareis que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive no nome do Senhor, toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Amém, 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 amém. Amém, mais amém. Amém ou não amém? Quem diz isso? Amém ou não amém? Tem um cara que fala esse negócio, né, cara? Tem um cara aí que também tem Pilar no nome que fala esse negócio aí. Pode falar esse troço aí. Gente, sejam bem-vindos mais uma vez. Se eu não te cumprimentei, sinta-se cumprimentado agora. Mas eu acho que eu falei com a maioria aí, né? Com Júnior, deixa eu ver com quem mais. Simone já falei, Paloma também, irmã Tereza, Eric, irmã Ana Marta, Thaisa, irmão Antônio, Eduardo, Tatiana, irmão José. Eu não tinha falado, não. Seja bem-vindo, meu irmão José. Prazer ter o senhor com a gente aí. A Vera, Verinha. Agora eu não sei qual Vera, tá distante assim. É a Vera do Avelino ou é outra Vera? Tá meio embaçada aqui a minha tela aqui, mas eu acho que é a Vera. Acho que é a Vera do Avelino. A irmã Deise também. Irmão Rivelino e irmão Felipe. Sejam todos muito, muito bem-vindos à nossa classe bíblica Descobrindo Mais. Ok? Vamos começar, então? Vamos orar, né? Exatamente. Vamos começar, então, com uma oração. Eu vou pedir, então, para que... Rivelino, você está ouvindo a gente, varão? Estou te ouvindo, só não posso abrir o vídeo aqui, que eu estou num lugar que não posso abrir. Tá, mas você pode orar para a gente? Posso.
Então, ora para a gente aí, Varão. Abençoa nosso estudo aí. Amém. Bondoso Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer pelo imenso privilégio que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Amém. Obrigado por todos os participantes, todas as pessoas que separaram um tempinho, Senhor Deus, do seu dia para poder buscar aprender mais da Tua palavra. Obrigado pelo dia que nos concedeu, obrigado pela presença do pastor Enéas, do pastor Tiago Pilar, que vai conduzir esse estudo, Senhor Deus. Que o Senhor derrame seu Santo Espírito sobre os dois e que as orientações vindas do Teu trono possam chegar a cada um de nós. Capacite-nos, Deus, a entender a Tua palavra, não só a entender, mas colocar em prática em nossas vidas, e não só colocar em prática em nossas vidas, mas alcançar outras vidas, Senhor Deus. Ser sal aqui nessa terra, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, todos nós te agradecemos e pedimos no doce nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. 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 Pastor Tiago, só fala para a gente aí como é que está a sua vozinha. Eu expliquei para os nossos alunos aí e oramos por ela e nos atualize aí em relação à situação e aí já está contigo, já pode começar aí, tá? Obrigado mais uma vez aí. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder estar junto com vocês. Semana passada eu tive uma emergência, né? Vocês ficaram sabendo, e agradeço a vocês pelas orações. Tive que correr para socorrer a minha avó, estava bem ruinzinha, está com Covid, está com coronavírus. Ela já tem algumas comorbidades, não é? Diabética, hipertensa, e está internada ainda até hoje, não é? Tendo os cuidados médicos todos que precisam ter, sem previsão de alta. Agora nós estamos assim, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo, porque ela está no hospital, sendo cuidada, sendo tratada. Mas peço que continue orando. A família não é cristã, não é evangélica, não tem a mesma esperança que eu tenho, confiança em Deus, vamos dizer assim também, e acabam ficando um pouco desesperados, não é? E nessa hora a gente tem que ser um pouquinho mais tranquilo para tentar tranquilizar os outros. Então, peço que orem pela minha avó e pela minha família, para que possa também enxergar neste momento de tempestade uma oportunidade de se aproximar mais de Deus, ok? E obrigado aí mais uma vez pelas orações, pela minha avó, e eu tenho certeza que Deus ele fará o melhor para ela e para nós. Vamos lá, iniciar o nosso estudo. Semana passada você estudou aí sobre a origem do mal. Acredito que você mergulhou fundo neste tema. O pastor Enéas, ele é um camarada que tem... costumo dizer que os camaradas inteligentes eles são cabeçudos. tenho essa... Gosto de falar isso. Os camaradas inteligentes são cabeçudos, então ele tem facilidade assim, de gravar, de entender uma série de temas bíblicos. Tenho certeza que foi uma bênção para vocês. E hoje nós vamos estudar sobre talvez aquilo que é o tema central da palavra de Deus. É um tema que me emociona, porque na verdade é a razão da nossa existência aqui agora, e mais do que isso, a razão da nossa existência futura, vida eterna, vida plena e vida abundante em Cristo Jesus, depende totalmente do que nós vamos estudar aqui hoje, e depende também de qual será a nossa resposta diante do tema que nós iremos estudar e explanar aqui nesta noite, ok? Pegue sua Bíblia, se não pegou ainda, sua caneta e seu papel. É hora da gente mergulhar, é hora de mergulharmos juntos aí na palavra de Deus e vamos falar um pouquinho sobre este tema lindo, como eu disse, tema central da Bíblia. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela, só um momento, peraí. Vai dar certo, já compartilho a minha tela aí com vocês e vocês terão a oportunidade de visualizar, ok?
Como é de costume, nós vamos, em alguns momentos, parar aqui para ter um momento de conversa, de perguntas e de até colocações da sua parte, observações sobre o tema que nós estamos estudando aí. O tema de hoje está aí na sua tela, o plano da redenção. Plano da redenção, tema central da palavra de Deus, Gênesis e Apocalipse. Nós temos este como o tema central da Bíblia, tá certo? Então, se segura aí, aperte os cintos e vamos viajar agora juntos aí na palavra de Deus, tá certo? Vamos recapitular algumas coisas aqui. Primeiro, você já descobriu e já lembrou que Deus ele nos criou para viver uma vida plena, vida abundante e vida eterna. Mais do que isso, vida eterna. Quando Deus ele criou Adão e Eva, colocou Adão aqui, colocou Eva aqui no jardim perfeito, e Deus ele tinha alguns ideais para Adão e Eva. E o maior ideal era que eles vivessem vida eterna, vida plena, e vida harmoniosa, certo? Você estudou que o pecado entrou aqui e causou toda esta tragédia que nós vivenciamos hoje, ok? Então, Eva tomou do fruto, Adão também, e ao comer do fruto, foi então assim assinada a sentença, sua sentença de morte, ok? Dali em diante, todos os descendentes de Adão e Eva não teriam, então, assim, escolha no que diz respeito à sua natureza, tá certo? O pecado passou a todos nós, diz a palavra de Deus. O salmista Davi vai dizer lá em Salmo 51 que em pecado nos concebeu a nossa mãe, né? Então, nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos com a natureza e com a tendência pecaminosa. É interessante que quando você vê uma criança crescendo, criancinha, estou falando de criança de 1 ano, 2 anos, às vezes até quando a criança se desenvolve mais rápido, você consegue perceber já neste início de caminhada da criança alguns aspectos que denotam essa natureza pecaminosa, egoísmo, briga, querendo tomar uma coisa do outro, não querendo emprestar o que ele tem para o próximo. E este não era o ideal de Deus. O ideal de Deus é que vivêssemos eternamente em plena harmonia. Então, o pecado ele passou a todos nós. Então, desde que o pecado entrou no mundo, nós temos agora de Gênesis a Apocalipse retratos e tipificações, né, da redenção. Simbolismo da redenção retratado em cada página da Bíblia. Você vai ali já em Gênesis 3, capítulo 15, você já vê Deus falando sobre o plano da redenção, que a serpente seria pisada, a cabeça da serpente seria pisada pela descendência da mulher, que é a representação de Cristo. Você mais adiante começa a ver outras representações, como o Isaac e o cordeiro que foi dado em lugar de Isaac no Monte Moriá, quando Abraão levou seu filho para ser entregue, para ser imolado ali, o cordeiro foi provido. Todo o sacrifício que era feito ali no santuário, né, o sacrifício de oferta de holocausto, as ofertas de manjares, de pecado, de culpa, de paz, tudo simbolizava esse plano maravilhoso que Deus tem para mim e para você, que nós chamamos de o plano da redenção, ok? Então, após o pecado, nenhum homem teria condições de quitar essa dívida, esta dívida pelos seus próprios esforços. Nós não cremos, irmãos queridos e alunos, que nós somos salvos por nossos próprios méritos. Nós não cremos nisso, ok? Nós não cremos que é possível alcançar a salvação, a vida eterna, por obras da carne, por nossas próprias obras. Nós não cremos nisso. Você já deve ter ouvido talvez falar em algum momento aí, se não ouviu, você em algum momento talvez vai ouvir que
os adventistas, a igreja adventista, crê que a lei é quem salva. Não, não existe isso na doutrina da igreja. Nós não cremos que a lei é quem salva, nós cremos que nós somos salvos pela graça, justificados pela fé. Nós não tínhamos condições de pagar essa dívida, que era uma dívida eterna após a entrada do pecado, ok? Então, após a entrada do pecado, Lúcifer ele pensava que ele tinha alcançado a vitória. O pecado entrou, então Satanás, a serpente, pensou que venceu, acabou, o mundo era dele, e ele estava governando aqui. Na mente deles, ele era agora o governador do planeta e o governador para sempre. Então, o homem se separa de Deus. Lúcifer, ele pensa que ele agora é o dono do planeta, entendia que tinha vencido, que tinha alcançado, então, a vitória, ok? Por causa das próprias consequências do pecado. Gênesis capítulo 3, verso 17, vai dizer que maldita, Deus fala assim para Adão, maldita é a terra por sua causa, né? Então a terra agora foi amaldiçoada e Adão e os filhos de Adão e Eva começaram a já vivenciar, já presenciar as consequências do pecado. A primeira folha que caiu, a primeira rosa que murchou, os rios, imagina o primeiro peixe que morreu, o próprio cordeiro que foi morto para então vestir Adão e Eva, que agora estavam com vergonha da sua nudez, ok? Mas louvado seja Deus, porque Deus ele já tinha um plano. Deus já tinha um plano elaborado. E mesmo não ouvindo você, não ouvindo o seu áudio agora aí, você pode dizer um amém? Deus já tinha um plano para mim e para você. Deus já tinha um plano B, porque Ele é Deus e Ele sabia que haveria a possibilidade da queda. Ele sabia, porque nós temos livre-arbítrio, e você estudou sobre isso semana passada, obviamente. Então Deus já sabia que existia a possibilidade da queda por causa do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Podíamos escolher adorar a Deus por amor, servir a Deus por amor, ou não obedecer a Deus e seguir um outro caminho. E Adão e Eva fizeram suas escolhas, e nós, então agora, ficamos condenados a este mundo mal, mas não para sempre, porque Deus tinha um plano. Ele estava disposto a salvar o homem, louvado seja Deus por isso, nem que para isto ele tivesse que nascer, viver e morrer como homem, para que pudesse resgatar o homem. E foi assim que ele fez. Existe uma pergunta que nós fazemos, né? Eu podemos fazer, e de vez em quando a gente faz, né? Até quando nós iremos sofrer? Até quando irei sofrer, não é? Até quando esse sofrimento durará? Até quando esse mundo mal de pecado durará? Até quando nós teremos que viver aqui neste mundo mal? Ok? E a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre as promessas, a advinda do plano da redenção. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre, ainda enfatizar sobre a terrível condição da humanidade, ok? Então o pecado agora ele passou a todos nós. Eu quero ler um verso com você da Bíblia. Eu queria pedir, na verdade, você que abrisse a palavra de Deus agora aí, em Romanos capítulo 7, verso 18. Romanos capítulo 7, verso 18, se meu amigo e irmão Eric puder ler. Livro de Romanos, capítulo 7, verso 18. E aí fala um pouquinho, esse é um dos textos que fala um pouquinho, tantos textos que falam um pouquinho sobre qual é então agora a nossa realidade após a queda. Nós nos deparamos com que natureza, com que realidade? Quais foram as consequências? Irmão Eric vai ler aí sobre o que está escrito em Romanos 7. Vamos lá. Por favor. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha que coisa. Então, olha como é que o apóstolo Paulo ele define isso, ele retrata isso, né? No verso que o irmão Eric acabou de ler, né? Ele falou sobre uma luta interior. Antes, Adão e Eva só tinham uma natureza, ok? E essa era uma natureza espiritual, uma natureza
plena, uma natureza perfeita, uma natureza que fazia a vontade de Deus, uma natureza não só no sentido mental, mas também no sentido espiritual e no sentido físico também. Eles não envelheciam, não sentiam dores, não tinham doenças, não ficavam fatigados. Então, tudo era perfeito, físico, mental e espiritual. Só que quando o pecado ele passou a nós, a partir já de Adão e Eva, eles recebem agora uma outra natureza, uma nova natureza, ok? Que é a natureza do pecado. Já herdam as consequências das suas escolhas. E ao herdar as consequências das escolhas, imediatamente herdaram uma natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo retrata muito bem, a partir de então, qual que é a nossa luta. Obviamente, essa é a luta de todos nós, irmãos. Eu quero dizer algo para vocês aqui. O pecado, olha, o fato de eu ser o pastor, aí o pastor Enéas e outros que já são batizados, e de ter mais tempo na igreja do que você, e até de ser pastor, isso não me diferencia de você em absolutamente nada. O pecado, ele tem uma frase aí que andaram falando aí ano passado, eu não gosto mais tanto dela, mas o pecado ele nos coloca todos no mesmo patamar. Todos no mesmo patamar. Porque todos somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Ok? A Bíblia diz que neste mundo aqui só passou um justo. E o nome dele era Jesus. Perfeito, pleno nas suas ações. Tirando Cristo, discípulos, apóstolos, profetas, pastores, presbíteros, não importa quem que já passou neste mundo aqui, a não ser Cristo. Todos pecaram, não há nenhum justo sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somos pecadores e necessitamos da graça, da misericórdia, da justificação, ok? Porque depois, após o pecado, nós herdamos essa natureza pecaminosa. E se queremos agora ter uma natureza espiritual, nós precisamos de armas espiritual. E a primeira delas é entender plenamente o plano da redenção. A primeira delas é entender que nós não conseguimos alcançar a salvação por nossos próprios méritos. Nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Redentor, nós precisamos de um Salvador que possa então agora nos habilitar a caminhar por essa ponte que um dia foi quebrada, mas foi reconstruída por esse Salvador, caminhar por essa ponte rumo até a vida eterna, rumo até a Canaã celestial. Ok? Então essa é a terrível condição humana. Não importa se é rico ou pobre. Não importa se é pastor ou não pastor. As dificuldades existem, não podemos pegar. Todos nós temos esta natureza. É o irmão pastor Enéas. Isso. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus e carecemos de um Salvador e de um Redentor. Ok? Então, nós lemos aí este perfeito retrato que o próprio apóstolo Paulo trata. Ok? Uma outra coisa que eu quero pedir que um outro possa ler, deixa eu pedir aqui uma outra pessoa para ler para nós. Irmão Rivelino, você pode ler para a gente? Capítulo 6 de Romanos, verso 23. Vai falar sobre a consequência do pecado, qual é o salário do pecado. Ok? Amém. Vamos falar um pouquinho agora sobre o salário do pecado. Romanos capítulo 6, verso 23. Lê pra gente. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Olha que verso. Olha que verso assim incrível, não é? Primeiro ele revela a consequência final do pecado. O salário do pecado, morte. Ok? E quando está falando de morte, salário do pecado, morte, não está tratando simplesmente da consequência, dessa primeira consequência da morte visual que todos nós, uma hora ou outra, se vivermos aí um pouco mais de 50, 100 anos, iremos passar essa morte física. Mas a consequência é maior, a consequência final, morte eterna. Lago de enxofre e fogo, morte eterna.
ok? Então essa era a consequência maior do pecado. Então quando o pecado ele entra, ele nos condena, então agora fomos condenados à morte eterna, ok? Estávamos todos condenados a morrer eternamente. Olha que coisa. Você imagina, se não houvesse a salvação em Cristo Jesus, eu fico pensando isso, reflito muito sobre isso diariamente. Tem uma escritora chamada Ellen White, escritora cristã, ela diz que seria muito bom se nós parássemos todos os dias, 1 horinha por dia, para refletir sobre o sacrifício de Cristo. E isso iria fazer com que a nossa vida fosse uma vida mais conectada com Deus e caminharíamos muito melhor espiritualmente ao lado de Jesus ao longo da nossa jornada, ok? Então é importante a gente refletir sobre todas as consequências do pecado. Todos nós estávamos condenados à morte, morte eterna. Isso significa que toda a descendência de Adão que nasceu, ok? Estavam condenados à morte eterna, ok? Até que fosse cumprido e revelado e cumprido na sua totalidade e plenitude o plano da redenção. Enquanto isso, estávamos condenados. Tudo aquilo era um cheque em branco. Tudo que nós tínhamos no Antigo Testamento era um cheque em branco, era um cheque pré-datado. Quando alguém levava um cordeiro no santuário, era como se tivesse recebendo um cheque pré-datado, ok? E aí esse cheque teria que, quando batesse na conta, teria que ter fundo, ok? Um dia bateu na conta e teria que ter fundo. Por enquanto era só retratos da redenção, mas ao bater na conta tinha que ter fundo, e louvado seja Deus, porque bateu na conta, o fundo estava lá, e aqui estamos nós, não mais condenados para morrer eternamente, mas com uma oportunidade dada por Deus de viver eternamente. Esse verso que o irmão acabou de ler é um verso muito importante. Se ele terminasse aqui, salário do pecado é a morte, ponto. A gente ficaria, poxa, caramba, ficou sem o porém, sem o entretanto, sem o mais, né? Sem a esperança. Mas o texto continua. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ok? Então Deus seja louvado, porque agora alguma coisa precisava ser feita, e nós vamos saber o que era isso que precisava ser feito e o que foi feito. Mas antes, quero abrir aqui para que a gente possa se olhar um pouquinho aqui e conversar um pouquinho. Então, lembrando aqui, todos nós estávamos condenados à morte. E, na verdade, todos nós merecíamos, era exatamente isso. Eu que estou aqui, você que está aí na sua casa, todos nós merecíamos a morte, ok? Essa é a verdade. Um dia eu vi um pregador falando numa pregação, falando assim, olha, perguntando, quem aqui acha que merecia estar vivo hoje? Levanta a mão. E aí teve uns 2 ou 3 assim que tiveram a coragem de levantar a mão, sabe? E aí ele foi discorrendo, mostrando que nós não merecíamos vida. Nem essa vida que temos aqui, muito menos a vida eterna, ok? Nós não merecíamos, a verdade é essa. Porque o salário do pecado é morte, morte física e morte eterna. E nós estamos aqui por causa da graça, da bênção e dádiva de Deus. Então você pode celebrar a graça hoje, você pode agradecer, você pode celebrar, você pode dar soco no ar, você pode louvar a Deus, porque você tem vida plena, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. Eu louvo o nome do Senhor por isso. Se você quiser fazer algum comentário, pastor, os instrutores bíblicos, os próprios irmãos desse momento aqui de introdução, esse é o momento. Manda lá. Acho que quando nós falamos em plano da salvação, plano da redenção, nós estamos falando da essência do cristianismo. Exatamente. Essência da nossa vida hoje. Nós só estamos aqui estudando a Bíblia, só frequentamos uma igreja, porque existiu um plano da salvação. É a essência da nossa vida. Tudo o que nós já estudamos nas aulas anteriores e o que nós vamos estudar nas próximas aulas não tem sentido nenhum sem este plano da salvação. Verdade.
muitos acham que, aí reforçando o que você falou, pastor Tiago Pilar, muitos acham que a salvação ela acontece quando nós praticamos alguma coisa para isso. Ou seja, é a famosa salvação pelas obras. Isso é até histórico, é até cultural. É histórico, cultural, religioso. Sim. Se eu der esmola para os pobres, ajudar os miseráveis, eu alcanço a salvação. Se eu devolver as minhas ofertas, os meus dízimos, serei salvo. Se eu guardar todas as leis de Deus, todos os mandamentos, vou ser salvo. Então, isso é uma cultura que faz com que as pessoas transfiram para si o poder da salvação. Exatamente. Só que o processo é o contrário. A salvação não vem de nós, ela vem do Senhor Jesus Cristo, da Amém. graça maravilhosa salvadora dele. Então, tudo que nós fazemos de bom é consequência do Jesus, do Cristo que nós aceitamos e que nos dá a salvação. Aí sim, quando eu tenho Jesus no meu coração, eu sou transformado por ele, me dá vontade de ajudar os pobres, dar esmolas, eu quero ser obediente a Deus em todos os seus mandamentos, quero ser obediente a ele em todos os dízimos e ofertas que eu tenho que devolver e outras questões mais que eu tenho que cumprir. Não faço isso mais como obrigação para ser salvo, mas sim porque eu alcancei a salvação no Senhor Jesus. Então, cuidado, que o processo é inverso do que muita gente prega e daquilo que a gente mesmo acha. O processo de salvação, ele é inverso. Às vezes nós andamos na contramão do caminho, na contramão da rota da salvação e achando que estamos no caminho certo. Só que o caminho ele é o contrário. Ele é por meio de Jesus e não por nossas próprias forças. Exatamente. Sobre o que você falou, irmão Eduardo, eu queria dizer o seguinte. Você talvez pode conhecer uma pessoa assim, com um caráter fantástico. Uma pessoa que você olha para ela e pensa assim, cara, aquela pessoa é pura, faz bem às pessoas, não trata mal ninguém, é um bom marido, é uma boa esposa, é trabalhador, é um bom cidadão, é espetacular. A pessoa que tu olha para a pessoa sem vontade até que dá de levar para tua casa, sabe? Aquela pessoa que você quer, que pessoa educada, que pessoa incrível. Mas se essa pessoa não aceitar a Jesus como seu salvador pessoal, por mais que ela faça muitas coisas boas, por mais que ela dê esmolas, por mais que ela faça muitas coisas e boas obras, e se ela não tem um Salvador, se ela não aceita Jesus como seu justificador, como seu redentor, nada disso é suficiente para levar a pessoa para o céu, para levar a pessoa para a vida eterna. E isso é muito importante. Essa era uma concepção dos próprios discípulos da época, da mãe de alguns discípulos, né? Olha, Jesus, você pode separar, lembra? Você pode separar um local à direita, um lugar à direita e outro lugar à esquerda para meus filhos sentar ao seu lado, como o Senhor estabeleceu o seu reino? Então, aí você imagina se fosse por mérito, né? Eu chegaria talvez lá nas mansões celestiais e aí, olha, fiz mais coisas que o irmão Eduardo aqui na Terra, ajudei mais pessoas ao longo da minha caminhada. Aí eu tô vendo o irmão Eduardo sentado lá debaixo de uma árvore mais bonita do que a que eu estava sentado. E o irmão Eduardo, sai daí. Jesus manda o irmão Eduardo sair daí porque eu fiz mais coisas do que ele lá na Terra e eu tenho que sentar no lugar dele. Então, ninguém chegará no céu porque fez coisas melhores do que A ou B. Então, se eu espero chegar lá, eu espero estar lá, assim como eu acredito que todos nós que estamos aqui, em breve, estarão também no céu quando Jesus voltar. E quando chegarmos lá, todos nós apontaremos para a única razão da nossa salvação. Todos nós pegaremos a nossa coroa e colocaremos nos pés daquele que é digno da nosso louvor, da nossa adoração, digno do nosso agradecimento, digno da nossa existência e da nossa vida eterna ali na inauguração da vida eterna, que é Cristo Jesus. Olharemos então para as marcas nas mãos e lembraremos que foi por causa dele, foi por causa da justiça dele, justiça que nos cobre, justiça que nos salva, justiça que nos redime, justiça que nos santifica, que nos purifica e que nos habilita um dia a morar na eternidade. Cara, isso é fantástico.
Isso é maravilhoso. Saber disso, essa é uma verdade plena, absoluta, é uma verdade que causa impacto no nosso coração quando a gente ouve. De você saber que você pode hoje erguer os seus olhos para o céu e saber, cara, eu tenho a salvação em Cristo Jesus e é de graça, Ele me oferece de graça, Ele já pagou o preço em meu lugar. Isso é uma bênção. Pastor Enéas. Ok. Eu, quando eu falo sobre salvação, o plano da salvação, eu gosto de usar um conceito que é o conceito da substituição. Exatamente. A substituição, ela é muito conhecida no meio do futebol, na verdade do esporte, né? Esportes coletivos tem essa questão da substituição. Mas usando o futebol, né? Alguém cansa, entra um outro, aquele sai e tal. Mas dentro do plano da salvação tem um outro conceito, quer dizer, tem esse conceito da substituição, mas com algumas diferenças. Eu uso isso aqui, vou usar isso aqui para ilustrar para vocês, uma tampa vermelha e uma tampa preta. O ser humano, por causa da sua condição de pecado, algo que infelizmente nós já nascemos com essa condição de pecado, o salário do pecado é a morte, então o que nós merecemos é isso aqui, a morte. Então a tampa preta é o símbolo da morte. Mas vem Jesus e vive uma vida completamente diferente. Ele vive uma vida perfeita diante do Pai, onde ele não peca e ele não merece a morte. Então, essa tampa é o símbolo da vida. Eu, por conta da minha condição de pecado, eu mereço a morte. Jesus veio e a sua vida perfeita em comunhão com o Pai, ele merece a vida. Só que Jesus pega a vida que ele merecia e dá para nós, e pega a nossa morte, que era a nossa consequência, e toma para ele. Isso é substituição. Isso é substituição. E esse conceito, ele é tremendo. Aquilo que nós merecíamos, a morte que nós merecíamos, Jesus pega para ele. E a vida que ele tinha direito pela sua vida perfeita, ele diz, toma, meu filho, agora é de vocês. Esse conceito é tremendo. Jesus realmente é extraordinário. É o nosso substituto. Isso é demais mesmo. É forense, né? Você leva para a questão ali do direito, não é? Você imagina, o advogado, quando ele luta para defender a sua causa, ele luta e ele vai defender através de provas, ok? Para tentar, então, defender a sua causa para que você seja liberto. O nosso advogado Cristo Jesus, ao defender a nossa causa, ele não defende através de provas para que sejamos libertos. Ele nos defende assumindo o nosso lugar. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Estávamos condenados, a sentença já tinha sido dada, o juiz já estava pronto para bater o martelo, e pouco antes do juiz aí bater o martelo, Jesus falou, que é o nosso advogado, ele falou assim, não. A condenação já está certa, mas você pode libertar ele, porque eu serei preso, sofrerei e morrerei no lugar dele. Então, isso é incrível. Foi assim com Barrabás, não é? A cruz estava pronta para Barrabás, que é uma simbologia muito clara da substituição, não é? E aí Cristo vai e assume a cruz que tinha sido construída para Barrabás, que representa toda a humanidade. Cruz que deveria ser minha, que deveria ser sua. Fantástico. Agora a gente vai... Alguém que gostaria de falar mais alguma coisa, colaborar aí? Esse é o momento. Se não, a gente avança. Certa vez eu ouvi uma história, vou tentar ser bem breve. Um pastor conta que ele passando numa rua, ele vê um pé de maçã, isso no hemisfério norte, né, onde tem maçã nas casas, assim, e ele doido de vontade de comer maçã, ele pula o muro, entra, invade a propriedade do vizinho e pega a maçã e tal. O vizinho descobre, vai na casa da mãe, talvez você já tenha vivido isso aí, eu já vivi. E aí o vizinho vai na casa da mãe e fala, olha, o seu filho pulou lá na minha casa e pegou uma maçã. E aí a mãe chama o menino e fala assim, olha, você nunca mais faça isso. Se você fizer isso de novo, eu serei obrigada a te castigar. E vou te bater. Tá vendo essa vara? Então, essa vara vai ser o seu castigo. Então, você nunca mais pule o muro do vizinho para pegar maçã. Se você fizer, você vai sofrer essas consequências aqui. Aí passou alguns dias, o menino esqueceu, né? Passou ali e mais uma vez ele passa
naquela casa e vê aquelas maçãs tão bonitas, e ele vai, pula, pega a maçã de novo, e de novo o vizinho vê e vai lá na casa da mãe e fala: "Ó, seu filho pulou de novo e pegou maçã de novo". E aí então a mãe chega, pega a vara e fala assim: "Meu filho, agora você vai sofrer as consequências. Agora, eu te avisei, meu filho, eu te avisei que você não deveria pegar". Aconteceu alguma coisa aí. Algum celular aí. Algum celular sem querer foi compartilhado aí. Tem que ver quem que compartilhou. Foi a Vera, eu acho que foi a Vera. Você consegue desbloquear aí? Marcelo? Eu não sei onde é que... Aí. Foi. Agora foi. Pastor, Oi? pastor, Pois a não. Pode tela dizer. não tá boa não, viu? Do Antônio de Maracanaú. Oi? Tá com a tela de um celular diferente aí. Então, Já saiu, agora já saiu. saiu, irmão. Já arrumei. Foi sem querer aqui, alguém colocou sem querer. e naquela hora que tu tava falando, ele saiu do ar. Tá ok. Agora estamos aí. Agora tá tudo certinho, irmão. Já voltamos. Pastor Tiago, Onde é que eu estava na história? fala, pastor. Vamos lá. Do menino que... Assim. E aí, então, a mãe pega a vara e fala: "Meu filho, agora é a tua consequência. Eu falei para você não fazer, e eu falei que se você fizesse, eu te avisei, e você fez assim mesmo, e agora esse é o seu castigo". E aí vem aquele... Você que é filho já deve ter vivido isso, e você que é pai ou mãe já deve ter vivido isso, e a criança começa: "Pelo amor de Deus, não", e já começa a chorar: "Por favor, não", e aquele choro, aquela gritaria, aquele escândalo, e aquele menino então começa a implorar para a mãe para não bater: "Mãe, não bate, não faço mais". E a mãe falando: "Meu filho, você me desobedeceu, eu te avisei, meu filho, eu te falei que essa seria a sua consequência". E depois de tanto choro, a mãe falou assim: "Tá ok, meu filho, você não vai tomar a varada, mas eu disse que o castigo seria varada, então toma a vara e você me dá a varada". A mãe iria assumir a culpa do filho, já que o castigo tinha sido prometido. É mais ou menos isso que aconteceu com a gente por causa do pecado. A gente não quer morrer, ninguém quer morrer. Nós queremos salvação. Só que Deus falou assim: "Meu filho, você não quer morrer, então tá bom, toma a vara aqui, agora alguém tem que apanhar, então vai ser eu". E Jesus pagou isso aí lá na cruz do Calvário. Isso é incrível. Isso é incrível. Você pode, então, celebrar, porque a morte de Cristo, ela não deve nos trazer tristeza. Obviamente, ela deve nos trazer responsabilidade, mas ela deve, mais do que isso, nos trazer alegria, celebração, porque por causa dele temos vida. Amigo Eduardo. Muito bom o que está sendo falado aí. Falar em plano da salvação é maravilhoso. Maravilhoso. Deixa eu trazer à mesa, vamos dizer assim, falhar aqui em nossa mesa, uma questão que pode ser uma dúvida de muitos dos nossos amigos que estão nos assistindo, que estão participando conosco dessa classe bíblica. Por muitos anos, eu sou criado no Evangelho desde os 2 anos de idade. Então, por muitos anos, eu ouvia dizer o que está sendo dito aqui na classe. Somos salvos pela graça de Jesus. Somos salvos porque Jesus morreu na cruz. Somos salvos porque ele foi o nosso substituto, como muito bem disse o pastor Enéas. E eu confesso a vocês que durante muito tempo, na minha fase de infância e adolescência, eu ficava pensando: por quê? Por que Jesus precisou morrer na cruz? E por que ele é considerado o nosso Salvador? Não poderia ter sido uma outra pessoa morrendo na cruz? Eu pensava isso, eu ficava com a cabeça embaralhada. Não poderia ter sido um outro plano de salvação para alcançar a salvação? E o que mais me perturbava era isso. Por que Jesus morreu na cruz e por que ele é o nosso Salvador? Porque dizem que ele foi o nosso substituto, ele morreu em nosso lugar. Então, eu acho que é algo que
nós podemos falar um pouquinho aqui na nossa classe, até para que essa dúvida não exista mais. Eu posso falar, mas se você e o pastor Enéas quiserem falar, vocês podem ficar à vontade. Eu só estou trazendo à tona algo que pode ser uma grande dúvida aí de alguém. Entendeu? Ou talvez não, né? Ou talvez esteja enganado. Talvez essa dúvida era só minha, passava só na minha cabeça quando eu era moleque, né? Mas talvez seja a dúvida de alguns. O que vocês acham? Fala aí. Alguém tem essa dúvida? Alguém também tem esse questionamento aí, ou só eu tinha essa dúvida? Hoje eu não tenho mais, graças a Deus, né? Eu tenho uma explicação para isso. Talvez não é a única, né? Não é exclusiva, mas a maneira como eu vejo a situação é a seguinte: quando o pecado surge com um questionamento sobre o caráter de Deus. Quando o pecado surge no coração de Lúcifer, como nós vimos na semana passada, isso surge como um questionamento, uma dúvida sobre o caráter de Deus. E quando o pecado surge, não poderia ser uma criatura resolver o problema do pecado, já que o que estava em jogo era o caráter e a veracidade do que Deus estava dizendo. Então seria muito fácil Deus falar assim: vem cá, o anjo Gabriel, vai lá, resolve esse problema, morre lá no meu lugar. Mas o que foi questionado era o amor de Deus, era a honestidade de Deus, era o caráter de Deus. E Deus, então, ele pessoalmente decide resolver o problema da dúvida que foi lançada por Satanás. E é por isso que Deus, então, através da pessoa do Filho, né? Mas nós precisamos lembrar que o Filho também é Deus, sempre foi Deus. Então, na pessoa do Filho, Deus resolve o problema do questionamento de Satanás. Essa é uma maneira que eu tenho para responder. Não é a única, mas fiquem à vontade, Eduardo e pastor Tiago, para complementar. Penso também que as consequências do pecado eram consequências eternas. As consequências da queda foram consequências não somente para este mundo passageiro aqui. No próprio capítulo 5 de Romanos, a partir do verso 12, vai falar um pouco sobre isso, sobre o primeiro Adão, o segundo Adão, as consequências do pecado, a morte por causa do primeiro Adão passou a todos os homens, mas a vida e morte do segundo Adão trouxe vida para nós, né? Oportunidade de vida e tudo mais. Então, eu acredito dessa maneira, como você também como você acredita, pastor, acho que é uma boa resposta. E também as consequências eram eternas e nós não tínhamos condições de pagar um preço da morte eterna diante daquilo que nós nos tornamos, sobretudo após o pecado. Outra coisa, somos seres criados, não é? Nós não somos eternos, nós temos eternidade. Isso é uma outra coisa que a gente precisa aprender. Nós não somos eternos, não é? Temos eternidade. Adão e Eva tinham eternidade porque Deus dava. Tinha a simbologia lá da árvore da vida, e eles comiam a árvore da vida do jardim do Éden, simbolizando a essa condição de ter a vida eterna por meio de Cristo, por meio de Deus. Então, as consequências foram eternas. As consequências não foram somente consequências para aquilo que nós vemos aqui. A consequência era a morte eterna. O que estava em jogo era o próprio caráter de Deus, como o pastor Enéas trouxe aqui, não é? Aquilo que o próprio Satanás jogava na cara de Deus, não é? Na cara de Jesus, e por isso ele foi expulso do céu. Então, o que estava em jogo era tudo isso, não somente a questão da nossa salvação, mas também estava em jogo o reino de Deus e a base do governo de Deus, que era o amor, o livre-arbítrio, e etc, etc, etc. Então, eu acredito dessa maneira também, mas acredito que o irmão Eduardo deve ter também outras explicações para responder essa dúvida. Não, eu consegui entender melhor essa dúvida que eu tinha quando eu era criança, quando eu comecei a estudar mesmo todo o processo de salvação antes da morte de Jesus na cruz. Porque hoje nós não precisamos mais de sacrifício nosso. Matar cordeiro, não precisamos levar sacrifícios ao altar para termos a salvação.
basta nos arrependermos de nossos pecados, de verdade, confessarmos esses pecados a Jesus e termos uma vida nova, abraçadinhos, juntos com Ele. Então, hoje é assim, mas no passado não tinha Jesus. E aí? E agora? Então, eu comecei a pensar como era o processo de salvação sem a presença de Jesus. E eu li em Gênesis capítulo 3, versículo 21, um trecho que você pode ler depois, Gênesis 3, 21, em que Deus dá para Adão e Eva vestes que era uma pele de um animal. Então, a partir dali, eu comecei a entender. Para que Deus desse aquela pele para Adão e Eva ficarem cobertos de sua nudez, houve morte de alguém. Houve necessidade da morte de um animal. No caso de um animal. Um animal. Depois, nós sabemos que havia sacrifícios em altares de animais. Eu lembro muito bem de Abraão. Abraão, ele, considerado o pai da fé, né, ele levava animais ao altar para sacrifício. Jó fazia isso, né? Pelos seus filhos. Exatamente. Então, ele levava o animal lá para o altar, confessava os pecados, e ali os pecados eram perdoados. Depois, Moisés, lá no povo de Israel, se nós vamos estudar lá para frente, não vou entrar em detalhes, havia um santuário ali no deserto. E os sacrifícios feitos ali naquele santuário representavam o perdão dos pecados das pessoas que assim confessavam seus pecados. Então percebam que durante todo esse processo antes de Jesus era preciso haver morte. E morte com derramamento de sangue, no caso de animais, Sim. Por exemplo. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e quando eu lembro que João disse que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sim. E quando ele morre na cruz, sem pecado, sem merecer, assim como o cordeirinho morria, sem mancha, sem merecer, eu comecei a entender por que Jesus é hoje o nosso substituto. Porque ele morreu em nosso lugar e por isso temos a salvação. Porque depois de Jesus, nenhum animalzinho precisou ser morto mais, nenhum sacrifício precisou ser feito, porque Jesus se fez sacrifício por nós na cruz. Quando pagou eu o preço final. Esse processo, eu comecei a entender por que realmente Jesus é o nosso Salvador e por que ele é o nosso substituto. Para gente fechar esse momento aqui, quero lembrar o seguinte: se Cristo, ele tinha livre-arbítrio, ele podia escolher. Se Cristo tivesse desistido de ir até a cruz e morrer por nós, sabe o que aconteceria? Todos aqueles que morreram acreditando na promessa do Messias até o nascimento de Jesus e morte, e no caso ele não teria sido, no caso ele não tivesse morrido, e que tinham assim o cheque pré-datado, né? Imaginavam que estavam mortos em Cristo. Todos estariam perdidos, inclusive tem outros, esse é um tema inclusive que a gente pode conversar mais à frente. Nós sabemos que Elias, Enoque e Moisés já estão no céu e foram para o céu antes de Jesus vir aqui e morrer por nós. Se Jesus não tivesse morrido, teriam que descer de lá, meu amigo e minha amiga, porque senão ficariam lá a eternidade por causa de obras e não por causa do substituto. Então, olha olha o que a morte de Cristo significa para nós. Todos aqueles que levaram cordeirinhos, levaram lá o cordeiro, a pomba, a oferta de manjares, e sacrificaram diariamente no santuário, no Antigo Testamento, até a morte de Jesus, tudo isso teria sido em vão. Todos estaríamos perdidos hoje, inclusive, e todos antes de Jesus estariam perdidos, inclusive Moisés, Daniel, Josué e tantos outros que passaram por esta terra aqui. Excelente. Excelente. Forte isso, hein?
Forte. Exatamente. Exatamente. A classe Descobrindo Mais é para isso, né? Para a gente bater e avançar mais aí nos conhecimentos. Eu imagino, você lembra do Monte da Transfiguração? Isso é coisa minha. Coisa minha. Eu já li muita coisa de profecia, mas não lembro de ter lido algo falando sobre isso. Já devo ter lido. Isso, e, na verdade, isso deve estar até aqui no meu subconsciente, eu fico pensando nisso. Eu fico pensando que no Monte da Transfiguração, quem apareceu ali? Vocês lembram quem apareceu ali no Monte da Transfiguração? Elias e Moisés. Elias e Moisés, ok? Elias e Moisés. Estava próximo de Jesus ir até o Calvário, ser preso, ser açoitado e ser crucificado. Estava próximo de chegar. Além de tudo que envolvia ali, os discípulos que estavam ali, que tinham ensinamento, a gente sabe de tudo que tem. Eu acredito que houve, coisa minha, viu? Que eu acredito que nesse momento eu fico pensando, eu fico imaginando aqui, posso até estar viajando. Isso não está na Bíblia, mas isso não atinge o princípio bíblico. Mas eu fiquei pensando, Elias e Moisés falando assim para Jesus: olha, meu Senhor, estamos aqui para lhe dar força. O Senhor precisa cumprir a missão até o final. A minha salvação e a minha estadia aqui no céu por toda a eternidade depende do Senhor ser pendurado no Calvário. Então vá, avance, porque se o Senhor não for, nós teremos que descer. Você imagina isso? Então, meu amigo, eu acredito que eu penso dessa maneira. Jesus, o fato de Jesus, se Jesus não tivesse morrido, todos nós estávamos condenados para todo sempre. Não tinha cordeiro, não tinha pombinha, não tinha grão, não tinha nada. Estávamos condenados. Pastor Tiago, e eu fico pensando, então, continuando esse seu raciocínio, eu fico pensando, então, Elias, Moisés, ouvindo ali Jesus orando no jardim do Getsêmani, dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse afasta de mim. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Fica arrepiado até, você fala, lembrando disso aí, deve ter balançado, meu amigo. E aí eu fico pensando que se Jesus não tivesse terminado aquela oração dizendo: Senhor, mas seja feita a tua vontade e não a minha, não só eles, mas nós estaríamos perdidos. Todos aquela oração de Jesus, aquela última frase, ela faz toda a diferença para a minha salvação e para a sua salvação. Se Jesus tivesse parado só na primeira parte: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Era possível. Jesus não era obrigado a morrer. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Se Jesus não tivesse completado a oração, nem Moisés, nem Elias, nem Enoque, nem eu e nem você teríamos a oportunidade de salvação. É incrível. Devemos tudo da nossa vida ao nosso Senhor Jesus. Vou compartilhar aqui para a gente encerrar a nossa classe, ok? Então vamos lá. Um gesto de amor, e não há nada melhor do que olhar para esta cena, a cena do Calvário. A cruz é o centro da história, tudo leva para o Calvário, não é? Então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Isaías profetizou que não abriria a boca, que por suas feridas seríamos sarados. Algo deveria ser feito, então o que foi feito? Vamos falar um pouquinho sobre a Trindade envolvida no plano da redenção, ok? João capítulo 3, verso 16. Abra aí, mas eu acho que a gente pode falar esse texto de cor, não é? Talvez o texto aí mais resumido e mais impactante, talvez, de toda a Bíblia. Tem um pregador americano, eu acho que ele é americano, que ele fez 316 sermões de João, capítulo 3, verso 16. Já imagina isso aí? Camarada pegou 3... Rapaz, eu acho até que eu vou tentar ao longo da minha vida, e vamos ver até Jesus voltar, se eu consigo fazer isso aí. O cara pegou 3 e 1, 6 e fez 316 sermões para falar sobre João 3,16. Quem pode ler aí? Quem gostaria de ler? Deixa eu falar aqui, irmão Júnior. Você pode ler, irmão Júnior? João capítulo 3,16, pode falar até de cor, não é? Fala pra gente. Porque Deus amou ao mundo de tal que deu ao seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fantástico isso.
Fantástico isso. Isso é a maior prova de amor descrita na Bíblia. Pai que enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Jesus veio porque quis também, de maneira voluntária. Ele se ofereceu para morrer em nosso lugar. Ele se ofereceu para ser o nosso substituto. Interessante que João vai escrever, né? Um professor na faculdade falou assim, ele tentando poetizar João no capítulo 3, verso 16, e João tentando pensar qual era o tamanho do amor de Deus por nós. Primeiro deve ter pensado, vou escrever aqui, que Deus amou o mundo do tamanho do planeta Terra. Não, eu acho que ainda é pequeno. Vou apagar aqui, vou tentar escrever de novo. Ele pensando, João escrevendo. Deus amou o mundo do tamanho do Sol, né? Que é muito maior do que a Terra. Não, ainda é pouco. Ainda é pouco. Ele apaga também. E Deus amou o mundo do tamanho do universo. Não, ainda é pouco, ainda não consegui encontrar uma palavra assim para descrever o tamanho do amor de Deus. Como ele não tinha uma palavra para tentar descrever o tamanho do amor de Deus, ele escreveu que Deus amou o mundo de tal maneira e deu asas à imaginação, porque ele não tinha como descrever o tamanho desse amor. Então, de tal maneira, não tem palavras, não tem números na matemática, não tem nada que nós consigamos descrever desta atuação do Pai enviando o seu Filho para nos buscar. O Pai buscou de todas as maneiras nos proteger da destruição, irmãos. É importante que a gente saiba disso. De todas as maneiras, da destruição, do caos, da desobediência. É importante lembrar que nós não corremos atrás de Deus. Deus é quem corre atrás de nós. Desde que caímos, existe na Bíblia, na história deste mundo, uma corrida desenfreada e desesperada de Deus atrás dos seus filhos, para que eles possam aceitar o seu amor derramado por cada um de nós na cruz do Calvário. Adão e Eva se esconderam de Deus. Eles não foram para Deus, você lembra disso? Eles pecaram, não correram para Deus. Senhor, nos perdoa. Não, se esconderam. Quem tomou o primeiro passo, o dia até o encontro deles, foi o próprio Deus. Onde vocês estão? Cadê vocês? Nós temos todos os dias aquele momento na viração do dia de poder conversar, de poder bater papo. Onde vocês estão? Então Deus, o Pai, de maneira ativa no plano da redenção, Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, pagando assim a nossa pena. Mas também temos o Filho. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, vai falar sobre isso. E eu queria pedir a irmã Maria, pode ler a irmã Maria Tereza para nós? 1 Pedro, capítulo 2, o verso é o verso 24. Fala sobre Jesus, o nosso Salvador. Carregando ele, mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, Filho, Jesus é o nosso Salvador. Deus, o Pai, envia seu Filho. Só que Jesus também vem de maneira voluntária e se torna o nosso Salvador. Foi Ele quem veio neste planeta contaminado. Irmãos, eu costumo dizer que Jesus morava num local que era o céu, as mansões celestiais, que até o cheiro era diferente, amigo. Nada se compara ao céu. Era dourado 24 horas por dia. Não sentia dor, não sentia fome que nós sentimos, não sentia cansaço, ok? Não suava. Imagina como que era o ambiente do céu. Então, primeiro missionário do mundo, irmãos. Primeiro missionário, Jesus. Mas pastor, ele só nasceu depois de milhares e milhares de anos. Mas o plano da redenção já estava descrito, já estava declarado lá em Apocalipse capítulo 13. Eu quero ler com vocês. Diz assim, capítulo 13, verso 8. Olha que interessante. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Quem são esses? A saber, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. No livro da vida do Cordeiro. Que foi o quê? Que foi morto desde a fundação do mundo. Olha que interessante, irmãos, isso aqui. Plano da redenção
descrito, preparado para mim, para você, desde a fundação do mundo. Cordeiro de Deus. Jesus morreu lá na fundação do mundo? Ele não morreu lá no Calvário, já no ano 31, mas o plano já estava estabelecido para salvar a cada um de nós. Entretanto, irmãos, nós precisamos também, após o Pai enviar o seu Filho, o Filho aceitar morrer em nosso lugar, em nosso favor, nós precisamos também do Espírito Santo neste processo de compreensão do plano da redenção e de aceitação da graça, que por mais que seja de graça, nem todos querem aceitar. Até porque, lembre-se, no início nós falamos, nós temos uma natureza pecaminosa, a nossa tendência é fazer o mal. Tem aqui esse celular, eu posso dar para você, e você aceita se você quiser, ok? Isso é graça, custou um preço para mim, mas para você não, você está recebendo de graça, mas para quem está doando, não foi de graça, custou um preço alto, e agora nós precisamos do Espírito Santo para compreender este plano da redenção, que por mais simples que pareça ser, nós estamos envolvidos no grande conflito, e Satanás, que já está derrotado, não quer que nós estejamos do lado daqueles que terão vida e vida em abundância. Capítulo 16, verso 8 de João. Pastor Enéas, você pode ler para nós? Capítulo 16 de João, verso 8, fala sobre o Espírito Santo neste processo, no processo de redenção, e a gente está encerrando aqui. Este é o antepenúltimo verso que nós vamos ler. João 16, verso 8. Verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem? O Espírito Santo. Isso aí é Jesus falando da promessa do outro Consolador. Então é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia vai dizer que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Isso significa que quando você aceita Jesus como seu salvador pessoal, você já está sendo influenciado e tendo a mente iluminada, seus passos sendo guiados pelo Espírito Santo até o encontro de Jesus, o nosso Salvador. Olha que bênção! É o céu inteiro trabalhando em favor da humanidade para que possamos viver eternamente ao lado de Jesus. Merecemos a morte, mas nós temos a oportunidade de ter vida por causa de Deus o Pai, por causa de Deus o Filho e por causa de Deus o Espírito Santo, que convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo, ok? Você com certeza já deve ter ouvido falar de alguém que saiu um dia para fazer alguma coisa ruim, ou para assaltar, ou para matar alguém e desistiu no meio do caminho. Não foi ele que isso não surgiu da cabeça dele, isso é o Espírito Santo que está fazendo, trabalhando na mente humana, no processo de salvação ainda, para que possamos nos aproximar mais de Deus. Já que Deus ele fez tudo, então não preciso fazer nada, não é? Não é assim? Não preciso fazer nada. Eu fico sentado aqui em casa, ok? Já está tudo feito, já está tudo pago, estou salvo, então posso viver minha vida tranquila, posso curtir a vida doidado, posso ficar tranquilo e à vontade, porque então agora o plano da redenção já foi feito, é de graça, posso então aproveitar minha vida. É assim que funciona? Obviamente a Bíblia vai apresentar para nós quais são os passos que nós precisamos fazer para então verdadeiramente ter o nosso nome escrito no livro da vida. Penúltima passagem desta noite. 1 João, capítulo 5, verso 11 e verso 12. 1 João, capítulo 5, verso 11 e verso 12. Vamos ver aqui, vou pedir aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Irmã Vera, você pode ler para a gente? 1 João, capítulo 5, verso 11, verso 12. Pastor, só para ajudar os nossos amigos, 1 João fica pertinho de Apocalipse. Pertinho de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. Tem um livro de João que fica antes, lá no início do Novo Testamento, mas pertinho do Apocalipse, 1 João. Não é uma posição, viu? É só um convite. Se quiser ler, ok. Se não quiser
se não puder nesse momento, a gente passa a bola para o outro. Mas, irmã Vera, libera o áudio aí, pastor. Vê se consegue liberar para ela. Ela tá, acho que não está conseguindo. Aí, liberado. 1 João, capítulo 5, verso 11, verso 12. Irmã Vera, liberado. Tá bom, eu vou ler. Por favor. 1 João 5, 11. E 12, isso. 5, 11 e 12, isso? Isso, primeira carta de João, 11, 12. 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Opa, olha só. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E que vida é essa? Vida, oportunidade de vida espiritual e oportunidade de viver eternamente ao lado de Jesus. Primeira coisa que eu preciso fazer. O plano de redenção já foi estabelecido, cumprido. Primeiro passo é aceitar a Jesus como meu Salvador pessoal. Primeiro apelo que eu faço para você nesta noite, se ainda não aceitou a Jesus verdadeiramente como seu Salvador pessoal, hoje é dia de entrega, hoje é dia de salvação, é dia de aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. E não somente como seu Salvador, porque depois que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós aceitamos também o senhorio dele na nossa vida. Isso significa que Jesus agora ele é meu Salvador, mas ele também é o meu Senhor. E agora, a partir de então, eu viverei de acordo com a sua vontade e não mais de acordo com a minha vontade. Isso são os frutos da salvação, como o irmão Eduardo disse. Eu não sou salvo pelas obras, mas eu pratico boas obras porque fui salvo. É diferente. Não sou salvo porque pratico obras, mas pratico boas obras porque um dia fui salvo. Consequência da salvação é obediência ao senhorio de Cristo. Então, primeiro passo, aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal, porque só pode ter vida aquele que está conectado com o Filho. E o último verso desta noite está lá em Efésios capítulo 2, verso 8 ao verso 9. Quero pedir aí ao irmão Eduardo para ler para a gente esse último verso, último capítulo e último 2 versos para nós. Capítulo 2, verso 8 e verso 9, para a gente encerrar o nosso estudo desta noite. Vamos lá. Efésios 2, 8 e 9. Isso. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Aproveite este dom, receba este dom hoje que foi estendido para mim e para você. Isso é um privilégio. Pastor Enéas, lê para a gente. Esse, na verdade, é o último texto. Hebreus capítulo 3, verso 15, para a gente encerrar. Capítulo 3 de Hebreus, verso 15. Ok. Diz assim, ó, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então, hoje é o dia da sua entrega. Esse é o último PowerPoint. Quero recapitular aqui em 30 segundos. O pecado entrou no mundo, o salário do pecado é morte. Não estávamos condenados somente à morte física, mas estávamos condenados à morte eterna. A ponte que nos ligava diretamente a Deus foi quebrada e o que nós víamos pela frente era um precipício. E esse precipício nos levava para a destruição e fogo eterno. Entretanto, Deus tinha um plano elaborado para mim e para você. E esse plano é chamado de o plano da redenção. E este plano foi colocado em prática no Éden, quando o Cordeiro foi morto.
foi colocado em prática no santuário, quando um cordeiro era morto, o sacrifício era feito ali diariamente, mas, sobretudo, foi colocado e cumprido em prática. O cheque que era pré-datado, bateu na conta, tinha fundo. Moisés, Elias e Enoque não precisavam mais ficar tremendo lá no céu ou preocupado em descer. Nenhum daqueles que morreram antes da volta de Jesus precisaram ser condenados, porque Cristo pagou o preço em nosso lugar e Ele veio, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte e ressuscitou no terceiro dia e prometeu que voltará para nos buscar, e por causa da sua justiça, por causa do seu sacrifício, por causa do seu amor infinito, seu amor ousado, como tem uma música aí famosa, né? O ousado amor de Deus, por causa desse amor espetacular, por causa da graça que foi escancarada no Calvário para mim e para você, nós temos a oportunidade de não olhar mais para um precipício, irmã Simone, irmã Júnior, irmã Maria Tereza, irmão Eric. Nós olhamos agora para uma ponte. A ponte foi reconstruída por causa de Jesus e todos nós podemos passar por cima dessa ponte e ir até o encontro de Jesus diariamente, porque Ele está com os braços estendidos para mim e para você. Então aceite esse Senhor hoje. Este é o meu desejo, este é o apelo de Deus. Louvado seja Deus por esse estudo e pelo plano da redenção, que é a centralidade da Bíblia. Pastor Enéas. Pastor, eu vou entregar uma pessoa aqui. Eu acho que ela não vai ficar chateada comigo, não, porque isso é algo bonito. Enquanto você estava falando sobre a morte de Jesus e o que Jesus fez, eu vi a Simone chorando, saindo lágrimas, e ela estava secando lá. Não foi? Na verdade, a história da salvação realmente é emocionante. E a partir do momento que essa história da salvação não nos emocionar mais, tem alguma coisa errada com a gente. E quando a gente olha para tudo isso que aconteceu, para tudo que Deus fez, para tudo que Jesus fez por mim e por você, a única pergunta que eu consigo me fazer, e eu me faço essa pergunta, mas eu quero compartilhar essa pergunta com você também, como não aceitar um Deus assim? Como não amar um Deus assim? Deus abençoe você e que todos nós, possamos amar esse Deus. Não porque nós temos amor em nós mesmos, mas porque Ele nos amou primeiro. Amém. Ele nos amou primeiro. O amor de Cristo nos constrange, diz a palavra de Deus. E ao ver a Simone e ao ver os outros amigos também aí, isso é poder de Deus atuando. Mesmo Deus poderoso que atuou no passado, atua agora e continuará atuando nos corações de cada um de nós. É o poder que a palavra dele também tem. Não é só a Bíblia tem esse poder de transformar corações e de fazer a nossa mente ser aberta e ter a nossa vida e coração e mente sensível ao ouvir a voz do Espírito Santo. Deus seja louvado. Eu queria fazer uma oração com vocês agora, encerrar esse momento com uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade de termos vida em Cristo Jesus. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado. Glórias a Deus. Vamos orar. Paizinho querido, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Louvado seja o teu nome, porque nós podemos ter vida e vida em abundância. Obrigado porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Obrigado porque a tua graça nos basta, Pai. Obrigado porque nós hoje podemos, Senhor, após os afazeres do dia, todos os dias podemos terminar o nosso dia, deitar a cabeça no travesseiro e dormir tendo uma carta que no final tem o carimbo com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus. Essa carta nos habilita, Senhor, a ter vida, e não somente vida que nós vemos aqui, vida física, mas vida espiritual. E no futuro, vida eterna ao teu lado para toda a eternidade, para todo sempre. Ó Deus poderoso, abençoe cada um desses alunos, cada um desses nossos irmãos em Cristo Jesus. Eu oro para que essa decisão que cada um de nós, mais uma vez, estamos tomando hoje,
aceitando o Senhor como nosso Salvador, aceitando o Senhor como nosso Senhor, aceitando a atuação do Espírito Santo em nossa vida, para que possamos exercitar a fé, porque e ao ouvir a tua voz, não endurecer o coração, abrir a porta do nosso coração, da nossa casa, e permitir que o Senhor entre e faça morada todos os dias da nossa vida, Deus. Deus poderoso, nos abençoe, nos dê ainda o restante de semana na tua presença, abençoe os nossos familiares, nossos vizinhos, continue cuidando da nossa vida. Mais uma vez, obrigado por ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Te oramos agradecidos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome de Deus. Abre o microfone aí para dar um tchauzinho. Pastor Thiago, eu quero agradecer. Eu quero agradecer a você, ao pastor Enéas, aí pela conteúdos dessa classe. Eu quero agradecer também aos nossos instrutores bíblicos, os nossos instrutores bíblicos missionários, que têm participado conosco em todas as quintas-feiras. Obrigado, amigos. Vocês são uma bênção. Essa classe existe também por causa de vocês, das orações e do trabalho de vocês incansáveis. E também quero agradecer, por último, aos nossos convidados. Quem convidado é porque ocupa um lugar especial, ocupa um lugar VIP. Né? Então, os nossos convidados VIP são o irmão Carlos, a Isa, a Roma, a Isabel, que chegou agora no finalzinho. Sim, outra vez que bota o dedo faz isso. Estou vendo mais aqui, a Tatiana. Acho que só. Quero agradecer a presença de vocês e, se por acaso, durante a semana, eu estou pensando assim, não vou participar da classe da quinta-feira que vem, não, porque não vou fazer falta. Vocês farão muita falta mesmo. Faz falta. Jamais pensem assim. Vocês são importantíssimos nessa classe. Muito importante. São razão da existência dessa classe. Cada um de vocês. Verdade. Louvado seja Deus pela vida aí de cada um. Viu, aí pra gente? Vai se despedir cantando aí pra gente, pastor? Ué, eu tô aqui. Eu tô aqui. O povo aí deve estar, acho que, cansado já de eu me ouvir aqui. Já falei muito, não é? Pastor Thiago. Pastor Thiago. Oi. Não, eu queria saber se é aqui ou é aí que tá caindo direto aqui a internet. Não é aqui, não. Aqui tá tudo certinho. Deve ser a sua internet aí que tá meio instável, né? Deve ser. Às vezes acontece de estar instável. Deve ser, vou dar uma olhada. Acho que bom que você tá aqui. Isabel, tava sentindo tua falta aqui, viu? Aí quando você entrou, eu falei, agora sim, agora a nossa classe está completa. Eu tava sentindo sua falta. Tá? Tá falando que não consegui no... Está em ti. Seja bem-vinda, Isabel. Tá falhando, Felipe. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, amém. E tudo está em ti, tudo vem dele. Por ti vou caminhar, diga isso pra ele. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã
preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. 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 Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Eis-me aqui. Semana que vem, estamos juntos aí de novo. Mais violão, mais estudo. Vamos juntos. Deus abençoe a todos, viu? Amém. Semana Deus que vem, abençoe a estamos todos. juntos. Amém. Amém. Forte abraço. Deus abençoe. Agradeço a participação também de todos. Agradeço o pessoal de Fortaleza, pessoal de São Paulo. Tá? Um beijo a todos, queridos. Irmão Antônio, Beijo, abraço Deise. no povo lindo e maravilhoso de Maracanaú. Dá um abraço nesse povo lindo e maravilhoso do meu Ceará aí, viu? Amo a sua terra, viu, irmão Antônio? Amo essa terra aí. Povo bom demais. Povo bom demais. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Amém. Gente, Deus Boa abençoe. noite. Um abraço. Tchau. Ah.